Fala pessoal, estamos começando mais um episódio maravilhoso desse podcast que eu amo, Influência com Sotaque tá no ar, e eu estou com duas mulheres incríveis, que eu já bati um papo nos bastidores, e eu tenho certeza que vocês vão amar conversar com essas duas mulheres. São duas potências criativas, uma com uma origem italiana, outra paraense. Que delícia! Estou aqui com Marina Tumolo, Karen Gomes. Muito bem-vindo, estou muito feliz de ter vocês aqui, da Agência Frito, essa agência que eu admiro há muito tempo, acompanho o trabalho de vocês, e é uma honra ter vocês aqui para a gente bater um pouco esse papo sobre o mercado, sobre influência, sobre sotaques, sobre origens, sobre cultura, sobre esse Brasilzão. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. E eu queria, Mar, que você começasse falando um pouquinho sobre você. Quem é você? Né? Onde é que você passou nesse mercado? Qual que é o seu cargo hoje dentro da Frito? E depois, cá, você pode continuar. Bom, eu comecei lá no interior, né? Trabalhei com marketing muitos anos, vim para São Paulo há mais ou menos uns 10 anos, ainda com marketing, né? E há 5 anos atrás fui convidada pelo nosso CEO, Marcel, para trabalhar com marketing dentro da Frito, né? O marketing durou 2 meses, 2 meses depois eu fui promovida a diretora de operações, então estou na Frito praticamente há 5 anos nesse cargo, né? Foi uma mudança para mim, eu sempre com o olhar de cliente, né, aquele olhar de anunciante dentro do marketing, e aí passei a ter esse olhar totalmente do outro lado do balcão, né, há 5 anos atrás, mas tem sido muito gratificante, assim, hoje trabalho muito com o olhar de gestão, né, para o time como um todo, confesso que tenho um apego especial com marketing de influência, né, Cá? É uma delícia, a gente se apaixona. Nossa, adoro, adoro. Trabalhei com isso a vida toda como marketing, né? Então, esse é o meu desafio, cuidar das entregas gerais da agência aí, mas E que desafio, minha amiga. Nossa. Ai, é rojão, mas é uma delícia também. Ainda mais quem tem esse olhar mais técnico e apurado, né? Mais prático, mais objetivo. Acho que esse cargo pede um pouco disso, né? Dinâmica da publicidade é incrível. A gente fica... Cada dia é um dia novo, né? Na nossa profissão. É verdade. Kai, e você? Bom, eu entrei na Frito, eu já sou formada em publicidade há muitos anos, mas eu entrei na Frito tem 3 anos e foi aí que eu comecei a trabalhar diretamente na área. Eu entrei fazendo interações e na minha troca com a Mar, a gente foi entendendo para qual lado eu poderia ir, né? Porque eu no início tinha muitas dúvidas, porque a publicidade é tão abrangente, eu falava, onde que eu me meto, né? No meio dessa arte toda. E aí a Má me veio com a proposta de participar do time de marketing de influência. E ali eu me encontrei. Se apaixonou? Eu me apaixonei, porque eu já vinha como criadora de conteúdo, assim, eu sempre me desafiava a fazer isso. Legal. Então, eu juntei os dois universos, assim, trouxe o meu olhar como criadora e também o meu olhar como publicitária para a área. E aí a gente vem criando campanhas incríveis desde então, e eu, cada dia que passa, eu fico mais apaixonada pela área e de como ela vem se desenvolvendo também. Super. Até falando sobre isso, estava falando com a Mar, ela falou, cara, Vini, eu acompanhei há muitos anos atrás as primeiras campanhas de esmalte, quando ela trabalhava nessa época, chamando blogueiras, que ninguém ouvia falar, né? Era um momento muito novo para esse universo. Eu comecei com revista impressa também, e eu participei bem desse processo ali, essa capinada do mato, né? Uhum. O que é que, na tua opinião, mais mudou daquela época para agora, em relação ao olhar para o digital, para o marketing de influência, para o poder que as pessoas e a humanização traz? Eu acho que hoje a gente tem o reconhecimento de uma área nova, que é o marketing de influência, né? Até então, a gente via aquilo talvez como uma espécie de veículo, algo assim. Hoje, a gente consegue entender que existe uma área nova dentro da comunicação, que é denominada marketing de influência, Sim. né? Que tem ali, né, a gente fala dentro das áreas de marketing de influência das agências, é quase que uma agência nova, né? Você tem todos os processos que correm. Então, acho que isso é a maior diferença que a gente tem hoje. É verdade, até porque e tem muita agência que passa pelo conteúdo, pela mídia, vai na operação, vai na estratégia, no planejamento, tem todo esse... Na produção, essa produção, muitas vezes. E aí, cara, pra ti, assim, uma pergunta que eu adorei saber que você é uma criadora de conteúdo, porque muitos criadores de conteúdo me perguntam, e até assistem aqui o nosso podcast, e perguntam por que as marcas escolhem X ou Y ou Z de pessoas, né? E eu falo, cara, quando a gente tá do outro lado, a gente começa a entender
que é que as marcas olham? Isso. O olho de, tipo, essa pessoa faz sentido. Porque tem muita gente que fala, mas meu conteúdo é muito bom, Muito por que que eu não bom. sou escolhido e tal? Você que é uma criadora, mesmo que não seja, como, talvez um hobby, talvez, eu não sei como se hobby se hoje. é profissão, né? Mas assim, é o seu hobby, mas porque eu sei que você tem um cargo que deve lhe consumir muito. Hoje, quem tá dos dois lados, o que é que você poderia falar do analítico de quem tá criando e de quem tá contratando? Eu acho que é muito você se posicionar como criador e o que você quer atingir, o que você quer alcançar. Porque a gente, como marca, a gente quer ter identificação também com o influenciador. Então, para escolher um influenciador, ele tem que ter uma identificação ali com o que a gente quer passar. Então, o posicionamento como influenciador, que acaba virando uma marca, é Sim, o ser claro. humano, mas É. é uma marca, você tem que ser muito bem posicionado para conseguir ter visibilidade. Hoje em dia, a gente nem tem muito essa questão de quantidades de seguidores, mas isso vem se tornando cada vez mais natural, a gente poder trabalhar com criadores de conteúdos, pessoas que têm dedicação nisso. Então, eu acho que você se dedicar a fazer o que você gosta, o que você busca mostrar, é o principal. Porque... Sabe o que é que eu percebo? Eu não sei se vocês concordam. Mas assim, tá, tá muito nichado, né? Sim, As marcas, elas querem um nicho. Eu quero uma pessoa que fale de maternidade. Eu quero uma pessoa que fale de gastronomia. Eu quero uma pessoa... Vocês sentem isso no olhar de contratação? E aí, muitas vezes, eu até converso com algumas pessoas, criadores, e falo, cara, eu acho que quem quer falar de tudo perde um pouco como é que eu posso... Não é nem credibilidade, mas daquele papel, daquele lugar, né? Sim. Onde as pessoas te enxergam daquela autoridade. Vocês percebem isso ou vocês acham que isso não é uma via de regra, assim? eu percebo bastante, mas eu acho que você pode sim falar de muitas coisas, mas saber se posicionar com relação a isso. Por exemplo, eu falo de maquiagem, vamos supor, mas eu também tenho um viés mais engraçado. Então, acho que dá para você trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, mas posicionando muito bem o que você quer alcançar, né? Qual é o seu público? Porque, querendo ou não, a marca vai querer algo que tenha um público direcionado, né? Isso no final que a gente está buscando. E eu acho que, por exemplo, a gente tem um case hoje no Brasil, pelo menos do meu ponto de vista, que é a Malu Borges, né? Uhum. Cara, o que ela tá fazendo é incrível. Então, ela tem ali os canais nichados, onde ela consegue trabalhar com diferentes marcas, sem que uma necessariamente vai poluir a outra, sem que um conteúdo necessariamente vai incomodar o Canibalizar outro. o outro, né? Exatamente. Isso. Então, por exemplo, eu não sou a pessoa que vou seguir uma coisa mais fit dela, né? Mas eu gosto do conteúdo do dia a dia dela, conteúdo de moda dela. Então, ali você consegue nichar. Eu acho que talvez esse seja um futuro, assim, um caminho para influenciadores que têm essa capacidade de falar de muitos assuntos. O que me chama muita atenção na Malu também é como ela usa bem as diferentes redes sociais. Demais. Né? Um pouco disso também você está falando, assim. Você vai, por exemplo, no TikTok dela, ela tem o daily dela lá do TikTok, que é totalmente diferente do Reels. Que é completamente diferente dos Stories. E aí, ela vai criando comunidades de acordo com assuntos. Então, ela cria um perfil novo no TikTok para falar de casa. Uhum. Sim. Porque eu entendo que ela meio que entendeu o que é que aquela comunidade daquela plataforma quer seguir. Exatamente. Na opinião de vocês, qual o segredo de se construir uma comunidade verdadeira, autêntica? Eu acho que, muito do que a Ká falou, acho que é fazer o que você curte de verdade, assim, ser muito transparente naquilo que você vai fazer, né? Falar com autoridade é falar com aquela autoridade de quem tem o conhecimento de uma forma líquida, fluida, né? E eu acho que a Malu, por exemplo, faz isso muito bem. Ela traz coisas do dia a dia que ela curte, né? Que fazem parte da vida dela e ela coloca aquilo em comunidades diferentes. Dá para um influenciador que, gosta de academia, gosta de cozinhar e curte, sei lá, carrinhos, como a gente estava comentando. Dá para esse influenciador fazer 3 nichos diferentes, completamente diferentes, e falar muito bem dos 3, porque são 3 temas que ele domina, que ele curte, que ele vai fazer bem, né? Super, então, super. Acho que tá aí. E uma coisa que você falou é muito interessante, que eu acho que faz com que as pessoas precisem ter essa diversidade também no seu conteúdo, é que cada lugar tem uma necessidade de se comunicar diferente. O TikTok, ele tem uma necessidade de se comunicar diferente do que tem o Reels. E o Reels tem uma diferença entre os Stories. Então, não é o mesmo consumidor. Apesar de serem os mesmos seguidores, não são os mesmos consumidores. Então, acho que ali está a oportunidade dos influenciadores poderem trabalhar vários assuntos de uma maneira autêntica. A gente vê também o TikTok, né? Ou, na verdade, o Twitter, que hoje é o Sim. X,
com muitas conversas que são abertas ali, que depois vão para as outras plataformas, né? Eles jogam ali para abrir esse começo de discussão, né? E assim, quando a gente é agência e marca e influenciador, e a gente tem um entendimento muito claro do que cada plataforma nos pode trazer e o que as pessoas querem engajar nelas, fica muito mais aberto para a gente conseguir ter estratégia, né? Para como a gente provoca. Hoje, os clientes, assim, quais são os pontos positivos em relação ao marketing de influência? Vocês falam, cara, legal, acho que os clientes adquiriram a maturidade de entender isso. E o que é que vocês acham que pode evoluir no olhar de cliente, quando a gente é agência, assim? Eu acho que o que a gente, pelo menos, tem sentido na agência de evolução é muito com relação à criação do conteúdo do influenciador. Então, cada vez mais a gente tem aquela fluidez na aprovação, você tem menos refação, não precisa se engessar tanto no briefing. Isso está melhorando bastante. Isso né? é maravilhoso. Isso, ainda bem, está Isso é uma melhorando grande bastante. conquista. Demais, demais. Claro que a gente, né, aprova tudo, briefing, refaz, e alinha todas as expectativas, que eu acho que combinado nunca sai caro, né? Mas eu acho que a dificuldade hoje tá no entendimento do resultado, num geral, assim. Sim. Por mais que você, né, faça uma campanha, você está fazendo uma campanha de awareness, de repente você está lá preocupado se estão clicando no link que o influenciador colocou. É o alinhamento de expectativa. Aí, ó. Né? Aquela coisa de falar assim, olha, esse influenciador vai te dar isso. Quando a gente quer awareness, é isso que a gente busca. E às vezes as pessoas confundem um pouco por que a campanha foi feita e o que ela vai receber de retorno, né? É porque também é algo muito novo, né? Então a gente precisa mostrar o quão faz parte hoje do dia a dia, né, das pessoas consumirem publicidade através de um conteúdo de influenciador, mas para as marcas ainda é algo muito novo, ainda eles querem ter aquilo que a gente tinha antigamente, que é um briefing certinho, vamos falar 1000 vezes sobre a qualidade do conteúdo. Aquele roteiro que aquele passa 500 roteiro. vezes, muda a vírgula, muda o ponto, tal. Então, a gente ainda está nessa fase de mostrar que você ter a linguagem do influenciador também é muito importante, porque assim você consegue também atingir o público, porque o público do influenciador não está buscando uma publicidade, né? Ele quer buscar o conteúdo dele, e é através daí que a gente consegue inserir as marcas. E falando agora de futuro, a gente falou que é novo, mas ao mesmo tempo a gente vê aí um caminho longo, né? Sim. O que vocês acham para onde vocês acham que vai o marketing de influência? Já que a gente daqui a pouco está falando com a Gen Z, que vai ser a principal consumidora do nosso mercado daqui a alguns anos. Eu sinto que cada vez mais se está se nichando, no sentido de influenciadores vão fazer parte de diversas comunidades. Então, eu acredito muito mais nos micros para essa Gen Z. Eu, pelo menos em todas as vezes que a gente faz pesquisa, levanta informação, normalmente a Gen Z quer ver um micro fazendo alguma coisa muito diferente, ou muito ligado àquele assunto específico. Então, eu acho que isso vai nichando, assim, micro de assunto X, Y, Z, e aí você vai ter isso fluindo melhor. E os grandes influenciadores, eu acho que eles estão partindo para um caminho que ou fazem essa sacada genial que a gente comentou há pouco de Malu Borges, ou eles vão para as próprias marcas, né, para terem ali uma outra direcionar a audiência posição. para o seu próprio produto. Exatamente. Eu concordo. Eu acho que o futuro do marketing de influência está muito no criador de conteúdo e não no grande influenciador que tem números É como se gigantescos. fosse, não é sobre a audiência, não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade Sobre a realmente no conteúdo, né, do que é feito, do que é produzido, de como isso chama a atenção da marca, né? Sim, a publicidade ela sempre teve esse viés de atingir o pessoal das pessoas, né? Emocionar e tudo mais. Só que hoje em dia as pessoas querem mais realidade. Elas querem isso inseridas no seu dia a dia. Então, quando as marcas vão se comunicar, não importa se a pessoa tem 1 milhão de seguidores. Importa se ela tem a ver comigo, se ela me representa. E se ela vive uma vida parecida com a minha. E se o produto realmente se encaixa na vida Se dela. gera conexão, né? Pra Porque gerar a conexão conexão. é o que realmente gera conversão hoje em dia. Exato. Né? Você se conectar com a pessoa. E para você se conectar, você tem que ser vulnerável. É muito mais fácil Ninguém se gerar conecta conexão. com ninguém perfeito, né? Exatamente, você vai gerar conexão com quem acredita em você, quem se identifica com você, né? Não com quem, de repente, tá numa situação, sei lá, um grande pedestal, né? Então, acho que tem muito disso também. Super. Nos bastidores, a gente estava falando um pouco sobre um time diverso, né? Sobre como é bom, hoje em dia, depois da pandemia, que isso nos possibilitou ter um trabalho mais home office, mais digital,
onde a gente pode ter um time de qualquer lugar, um time de várias pessoas em diferentes estados do país. E a gente está falando de um país continental, como o Brasil, multicultural. Eu estou falando com uma paraense aqui, que há muitos anos mora em São Paulo, mas é paraense, e tem uma paixão imensa pela cultura. E eu queria muito trazer essa pauta dessa multicultura desse país, sobre ter um time diverso, sobre o que a Má estava falando comigo, sobre como é bom ter esse time multicultural, que a gente consegue trazer insights de várias pessoas. Isso é uma dica que algumas pessoas já trouxeram aqui. Tipo, quer ter diversidade nas campanhas, tem diversidade no time. Exatamente. Sim. E também eu queria depois, primeiro falar sobre o time, Má, e cá, falar um pouco sobre esse olhar de quem é paraense, que está em São Paulo e que entende que cada lugar tem um sotaque muito específico, né? O que falta na publicidade para chegar de fato nessas pessoas, né? De criar essas conexões. Vamos começar pelo time, Má. Vini, muito louco, né? Porque eu acho que estar 100% remoto, que é o caso da Frito hoje, né? Faz com que a gente tenha essa possibilidade de ter esse time tão diverso, né? Claro que a gente tem pessoas como a Ká, que está aqui em São Paulo, mas é do Pará, né? Isso temos dentro da agência. Mas hoje na Frito a gente consegue ter pessoas de Minas Gerais, do Sul. Feira de Santana. Feira de Santana, Matheus incrível. Beijo pro Matheus. Beijo, Matheus. Ele merece esse beijo. Ele merece. Como é que é? Tem um cheiro. Um Cheiro, Matheus. É nosso isso. Isso pra gente é muito, muito rico, de verdade. Assim, a gente consegue realmente ter uma análise mais profunda do target para qual a gente vai direcionar a nossa mensagem. A gente consegue filtrar muita coisa. Os brainstorms são mais ricos, né? Demais, demais. Porque muitas vezes você está pensando, de repente, em falar sobre algum tema específico e por mais que você estude, pesquise, você fala, nossa, é isso. De repente a pessoa vem e fala assim, gente, essa palavra aqui... Gente, eu vou falar uma coisa pra vai vocês. pegar. Eu tive uma imersão esses 3 últimos dias, pegando o final de semana com a agência global. E para ela ganhar, o cliente que ela queria ganhar, ela precisava ser muito regional. Aí já era o contrário. Não era ser global que chamava atenção. Era, será que você entende a minha terra? Será que você entende a minha marca? E aí tinha um profissional de lá, que era de um lugar específico, que, cara, esse cara brilhou, porque ele conseguiu trazer a identidade do projeto, o sotaque, as gírias, o que funciona, o que não funciona. E aí foi muito louco ver isso, porque eu vi uma agência global, e aí nos plugou por causa disso também, uma agência global com uma preocupação muito genuína de querer ser, de fato, entendedora daquela região. Falei, cara, olha as coisas, como as coisas estão mudando, né? Como o olhar tá voltando pra cultura, assim, pra raiz, né? Pra essência real da coisa, né? As coisas estão cada vez mais humanas. As marcas também procuram se comunicar com todos agora. Eu lembro que, agora falando um pouquinho, né, sobre o que você me perguntou, eu lembro quando eu era pequena e eu ia pro Pará, parecia que eu estava num mundo diferente, assim. As culturas, elas não se batiam, elas não se encontravam. As músicas que ouviam lá não eram as mesmas que ouvíamos aqui. E eu vivia 2 mundos, assim. E hoje em dia eu vejo que, claro que por conta da internet, né, das redes sociais, tudo se comunica melhor, mas eu acho que ainda falta você se inserir um pouco mais nisso, as marcas quererem entender um pouco mais. Às vezes a gente até brinca, fulano vai fazer um personagem do Pará na novela, aí solta um sotaque arrastado, acha que, puxando o S, acha que tá falando tudo sobre o Pará. Não, eu acho que tem muita cultura, não só no Pará, no Brasil inteiro, e que a gente pode mostrar e aproveitar, né? Porque a gente vive num país diverso e lindo demais. Então, juntar tudo isso é muito bonito também. E os influenciadores, eles cumprem um papel muito grande, maravilhoso nisso, né? Porque eles conseguem trazer essa voz, esse sotaque, né? Exato. Esse jeito real, genuíno de cada lugar. E isso deixa as campanhas tão mais ricas, né? Tão mais verdadeiras mesmo, porque a gente fala para um país muito grande. E às vezes as pessoas não se conectam. A gente sabe disso, deve ter primos que moram lá, que não sabe nem quem são os influenciadores que estão bombando em outro estado. Não. E às vezes são estados colados, né? Porque cada cultura tem a sua essência muito forte. E as marcas precisam entender isso, né? Elas precisam beber dessa verdade, né? Que cada vez mais o Brasil precisa. Vocês acham que as marcas estão surfando nisso, os influenciadores e tudo, ou ainda está um pouco distante? Eu sinto uma distância ainda. Eu acho que ainda é uma barreira a ser quebrada. Eu acho que tem algumas marcas que já estão conseguindo, sim, ter esse olhar, mas a gente ainda está falando de marcas muito grandes, né? As marcas um pouco menores, elas ainda veem essa dificuldade, muito por
De repente, será que eu me arrisco nisso? Será que eu gasto dinheiro com será que eu isso, né? invisto nisso? Então, eu sinto que talvez as grandes... Tenho verba? Vou. Uhum. Não tenho tanta... Legal essa colocação. A gente já chegou a ouvir um pouco sobre isso. A marca tal é grande, ela pode fazer isso. Eu ainda não estou nesse posicionamento de conseguir abranger e investir, né, em alcançar todo mundo, em fazer além do que é o meu local ali de target. Então, ainda é bem difícil, mas eu vejo poder trabalhar com influenciadores uma saída muito forte, assim, porque os influenciadores realmente trazem a verdade de onde eles estão, e tem influenciador em todo lugar do mundo. E às vezes com uma verba bem menor você bem consegue menor. fazer. É isso que eu ia falar. Não é uma questão, É isso que eu ia né? falar. Eu acho que às vezes é um pouco de uma visão errada sobre verba, né? Às vezes você não quer ir colocar dinheiro ali. Sim. Porque às vezes você consegue, com uma verba bem menor, conseguir pessoas que têm uma audiência menor, ou são menores, ou são nanos, ou são micro-influenciadores, que podem gerar uma conversa e um diálogo naquele local. É porque, na verdade, são os objetivos, é o olhar, né? É o olhar que a gente tem que sempre provocar em relação a isso. Queria falar de cases. Quais são os cases que vocês se orgulham de falar, cara, adorei ter participado disso? Não, já em mente. Então, manda ver. É um bem recente. A gente fez Rapidez Chocolate. E eu achei que foi uma campanha muito incrível, porque foi uma campanha Eu amo criativa. Vamos. As pessoas Olha, amam. lançamento Rapidez. tapioca. Olha que sabe? legal, sério? Que legal. Tá rodando. Muito Tá bacana. rodando já. E foi muito legal, porque a gente pôde trabalhar um lado super criativo, e a gente tá falando sobre alimento, né? Então, a gente não só trabalhou com influenciadores que eram, que faziam receitas, a gente trouxe alguns influenciadores também criativos. Então, acho que deu pra gente mostrar os dois universos ali, mostrar o quanto uma marca pode ir além, né, do que ela quer mostrar, e eu achei incrível, ficou uma campanha linda demais, e a gente trouxe um nome que na época tava bombando, assim, pra ser hero da campanha. Então, A campanha foi do Rapidez de chocolate. De chocolate. Foi um lançamento que a gente teve de um produto limitado. Então, ainda tem, se você procurar, encontra. Eu lembro que quando eu postei, meus amigos falaram, onde eu encontro? Porque é um produto diferente, muito desejo, né? claro. De desejo, e a gente pôde trabalhar isso, assim, o desejo de querer um Rapidez Chocolate. A gente trabalhou muito isso na campanha, e eu achei lindo. Foi uma campanha muito bonita, que a gente pôde trabalhar influenciadores diversos, alguns pequenos, mas que tinham uma criatividade gigantesca, e ficou muito bonito. Que legal. Maia, você tem algum em mente aí? Algum case que você fala, cara, esse case foi uma delícia ter participado? Essa aí tá entre as minhas favoritas, mas eu tenho um case de muitos anos atrás. Quero ouvir. Eu estava no marketing de uma indústria gráfica, e a gente tinha um desafio de aumentar o pedido de um cliente de uma região específica, lá do sul. E aí o pessoal do trade veio para mim e falou assim, Má, me ajuda, eu preciso dobrar esse pedido, e assim, tá na minha mão o que fazer. Falei, vamos fazer um amigo secreto de influenciadores locais? Que legal. Como que é isso, né? Aí a gente começou, então o que a gente fez? A gente levou todos os lançamentos para influenciadores locais, criou um amigo secreto de influenciadores daquela cidade, e entre esses amigos secretos, tinham também amigos de uma influenciadora principal, que era a Hero. Então, a gente conseguiu levar ela para a loja, ela foi, levou os seguidores dela, e rolou toda aquela mecânica do amigo secreto. Depois da revelação, a gente dobrou o pedido da loja. Foi tipo um resultado mesmo, assim, Foi, real. vendas, ROI. Que legal, cara. Foi muito legal. Isso faz quanto tempo? Isso faz uns 8 anos. Engraçado também, né? Como era diferente, né? Total. Antigamente, Imagina, a gente... amigo secreto, se eu falar isso hoje, eu vou falar o quê? Não por isso, assim, antigamente os influenciadores, eles tinham um resultado ali de conversão muito rápido, né? Vou Hoje em pra dia, loja, vou mostrar tudo porque era no tudo detalhe. novidade. Ver alguém falando, as pessoas compravam aquilo. Hoje, como tem muita informação e muito influenciador e muita gente falando, você tem que ser mais ligado na construção de conteúdo mesmo. Como se a marca quisesse se humanizar e comprar aquelas pessoas para ter a imagem daqueles conteúdos criados, né? Exato. Antes eram poucas pessoas que faziam isso, né? É. Hoje em dia, o sonho da geração Z é ser influenciador. É incrível, né? É incrível. Não só da Z, todo mundo É, nasceu, isso mesmo. vlogando. É isso né? mesmo. Todo mundo quer, porque as pessoas já veem naquilo um brilho diferente, né? Uma fama ou um dinheiro, e nem é sempre assim. Não. Né? Para você conseguir ter essa audiência e ter esse sucesso, você precisa de muito, né?
Você precisa de muita dedicação. É você né? dedicar a sua vida, né? E credibilidade. Muita Né? Porque eu acho que o nosso maior medo, assim, nós que trabalhamos com isso, é de plugar um influenciador para uma marca e a gente sabe a responsabilidade que é associar, né? Sim. E vocês pensam em qual é que é o olhar que vocês têm para dar tentar, né? Impossível dar essa blindada, mas para tentar blindar de forma mais próxima o influenciador com a marca. Existe alguma coisa que você não abre mão, Cassi, no dia a dia de olhar, cara, esse influenciador, ele não pode fazer isso? Eu acho que tem que ter o alinhamento de expectativas, claro, com o que a marca quer mostrar e o influenciador vem mostrando, mas essa questão de estar sempre ali bem certo do que você mostra e do que você tem como ideal. A gente busca sempre influenciadores que tenham bastante credibilidade no que eles fazem e que não sobem e descem no tipo de conteúdo que Sejam mais faz. previsíveis ou que nesse sejam, ponto, né? que sejam mais previsíveis. Porque sim, a gente tem muito medo de estar trabalhando com uma pessoa numa marca e do nada ela se envolver numa polêmica que a gente tenha que ter mais isso para resolver, né? Que são, como você falou, Mais são um muitas problema. coisas para resolver. Mais um, né? Mas tem uma coisa que é interessante. A Frito hoje ela é muito focada em publicidade para alimentos, né? 90% dos nossos clientes são voltados para alimentos. Então existem algumas coisas que a gente já filtra nos influenciadores que a gente trabalha, por exemplo, para a indústria alimentícia, que está muito ligada à iluminação que aquele influenciador vai usar para receita, né? A qualidade do conteúdo, porque a gente está falando de comida. Então, assim, precisa ter o appetite appeal, né? Então, normalmente, o que a gente trabalha lá, acho que pode ser o mais... o ponto principal o pode nosso ser ponto esse, né? principal geralmente é esse. Eu já falo, como é que é o conteúdo, Um né? conteúdo Deixa eu muito ver bonito isso, né? e que dê vontade de comer ali, assim. A gente trabalha muito com appetite appeal. É interessante falar sobre esse mercado de alimentos, né? Porque a gente teve até a APAS agora, também teve a Natural Tech, é um mercado que está cada vez mais pulsante, né? E está entrando muito forte nesse universo de influência como um todo. E quando você vai numa APAS dessas ou Natural Tech, você começa a ver a briga por chamar mais atenção naquele espaço, né? Exato. E a gente vai para o live marketing um pouco. Como que vocês acham que a gente pode misturar esse poder da influência digital, mas ao mesmo tempo conseguir ter força quando a gente vai fazer alguma ação de live marketing ou alguma ação física? Quais são os critérios para uma ação física chamar a atenção? Eu entendo que é engraçado que a gente teve algumas experiências nesse sentido. A gente levou influenciadores de tamanhos diferentes para alguns eventos. E era muito clara a diferença do influenciador, que ele é mais técnico no sentido de... ele é mais focado e mais nichado em alguma coisa, em algum assunto específico, por exemplo, BGS que a gente fez. O influenciador que é mais de game, mais focadinho ali, ele era um cara que vai chamar a atenção de um público bem específico, Bem nichado. né? Mas tem aqueles que são mais abertos no sentido de um menininho, que as meninas curtem e tudo mais. Aquilo para stand, é um negócio maluco. Louco, que faz fila. Sim. Doideira, assim, as meninas chorando na frente para esperar um menino que ia chegar tirar uma depois de foto. 2 horas. Então, mas claro, todos eles precisam ter uma super comunicação, jogo de cintura, porque tem muito influ que é super tímido, né? E quando chega no evento, e às vezes ele é muito grande na rede social, super desenrolado, quando chega você fala, não, peraí, Não acredito. esse influ não é o mesmo influ. Eu já passei muito Eu passei por isso também, eu falei, gente do céu, e o cara desenroladíssimo com o microfone na mão, né? Na hora que ligava a câmera ele se Era outra transformava, pessoa mas muito desligava, incrível. ele tinha dificuldade de falar. Eu falei, cara, olha que legal, assim, você conseguir perceber a diferença, né, que a pessoa faz trabalhando, né? E como Exato. na vida pessoal é diferente, é legal observar isso também, né? É muito curioso, porque a gente, nas nossas ações, a gente colocava microfone na mão do influ, e assim, tinha que Vai pra fazer galera. vai pra galera, faz a prova, pula, se joga, né, tá ali, e a gente teve que fazer super esse filtro, né, porque se ali viesse alguém tímido, quietinho, não ia conseguir entregar, né, então eu acho que tá muito ligado a isso também. Você falou de APAS, eu vi alguns influenciadores na APAS. Também. E E eu vi fiquei muita super- celebridade. E eu fiquei Também. super feliz de ver os influenciadores, porque eles estavam lá, pelo menos os que eu vi, para negócio, Verdade. sabe? Eu falei, cara, olha como esse mercado tá indo, entendeu? A galera tá vindo aqui para fazer negócio. Isso é muito legal. Que legal, Mar, falar sobre isso.
Porque eu também vi, e eu me impressionei. Eu vi influenciadores lá pra negócio, não era nem pra fazer só job. Não era Era pra entender, era pra se relacionar, era pra construir uma Eu audiência, falei, né? Uma gente, coisa que assim. legal essa galera aqui. Assim, realmente fiquei muito feliz, muito feliz. Eu também fiquei bem bacana. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. A gente, desde o South by Southwest que teve esse ano, a gente é, tipo, já antes, né? Mas assim, depois do South by Southwest, eu fiquei ouvindo isso demais, assim, toda hora, sobre inteligência artificial. Como é que vocês acham que a inteligência artificial já impacta e como é que ela pode impactar ainda mais, assim, o nosso mercado de trabalho, na opinião de vocês? Eu sinto ela como um help, uma ajuda. Assim, hoje na agência a gente já usa algumas Um ferramentas. ChatGPT, né? Tipo, Uhum. sempre. Básico, mas a gente já usa algumas ferramentas muito visando uma produção de conteúdo diferenciada, né? Então a gente usa, por Acho que é exemplo, mais interessante. para fazer uma isso. música, a gente usou há pouco tempo atrás, vamos fazer uma música proprietária só para fazer um post. Interações Você também. não vai para um post, para um conteúdo, desenvolver uma Com produção de uma compositor. música com um compositor que vai te demorar meses, né? Você entra ali em 2 dias, você faz a música Verdade. e aquilo fica resolvido e vai para a rede social. É Então, verdade. eu sinto muito mais como um help do que como algo que possa estar atrapalhando, sabe? Eu penso muito nisso, porque as pessoas têm medo, né, do que qual é o nosso futuro com a inteligência artificial aí. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar a comunidade ainda na publicidade. Então, usar a inteligência artificial como aliado mesmo. Porque a gente tem algumas interações feitas com inteligência artificial que usa a nossa criatividade, mas também o que ela é capaz de fazer para fazer com que as pessoas se sintam vivendo aquele momento, trazendo mais emoção ainda para o que a gente quer passar. Então, eu vejo a inteligência artificial mais como uma aliada também. Muito legal. Isso é o que eu acho muito legal, vocês duas são muito sintonizadas, assim, cara. Ah. Vocês são muito conectadas, assim, E vocês olha se que a gente trabalha complementam remoto, hein? muito. É isso que eu tava pensando. E eu Eu estou de ficava olhando férias. assim, sabe quando você fica olhando assim? Achei muito, muito legal. Eu estou de férias, a gente nem conversou para vir até Tá aqui, vendo? olha. Muito legal, é porque isso mostra uma conexão de verdade, né? Aquilo que você simplesmente é, né? É muito cultural da empresa. Muito. A empresa conectada, ela faz isso, né? E gerenciar, né, pessoas é um dos maiores desafios da gente que é gestor, né? E fazer esse gerenciamento à distância mais ainda, né? É muito desafiador. E eu queria também entender, você como gestora de publicidade, qual que é o maior desafio hoje do gerenciamento à distância e dessas novas gerações que estão chegando? Hoje eu falo que eu me considero uma gestora, né? Não sou publicitária, sou uma gestora. Acima de tudo, assim. E na agência a gente tem muito, muito, muito essa visão da coletividade. Exatamente para que o home office funcione e para que as pessoas se sintam bem trabalhando, né? E se você está bem, você vai entregar melhor, as coisas vão fluir melhor. Eu acho que o maior desafio hoje da minha posição de gestão à distância é realmente conseguir confiar em todo mundo. Na Né? entrega, né? Exato. Você não tá ali monitorando o tempo, vendo. Exatamente. Então, assim, por exemplo, você me vê com a Karen, a gente tá junta porque a gente troca bastante, né? Então, eu tô tranquila que eu sei que ela vai fazer essa entrega. Mas até a gente chegar neste nível, você precisa de um tempo, de um amadurecimento com aquela pessoa, né? Conversar, trocar. Então, acho que essa é uma grande dificuldade. Porque você também não quer ficar o tempo inteiro perguntando sobre status, nem ficar olhando o Óbvio. status como se você estivesse ali. Não dá tempo Né? também. Tudo bem que tem algumas empresas que fazem isso, mas eu sou super contra. Eu acho que você tem que dar essa liberdade para que a pessoa vá fluindo e tudo mais. Então, eu acho que o mais difícil é realmente você desenvolver essa confiança a ponto dela ser uma confiança fluida e ninguém se sentir invadido, né? E você também não ficar ali com aquela insegurança de como vai vir aquela entrega. Acho que esse é o principal, assim, né? Você também tem seu time, né? Uhum. Eu queria também te ouvir um pouco sobre isso. É muito disso que a Má falou, você ter uma conexão ali com o time. E eu não gosto também de ficar o tempo todo, você fez, você deixou de fazer. Eu acho que esse não é o caminho. A gente tem que confiar no nosso time, a gente tem que confiar com quem a gente está trabalhando. E passar muito do que a gente quer também, né? Porque eu e a Má, a gente teve muitas trocas até eu chegar onde eu tô e a gente ter essa sintonia. Então, eu procuro também fazer o mesmo. Assim, a nossa sintonia vem muito porque ela me ensinou muito também. Então, eu gosto muito de fazer esse trabalho dessa forma. Às vezes eu penso,
nossa, mas como que eu vou falar isso? Como que eu também sou uma pessoa muito coração. Então eu tenho um medo às vezes de magoar alguém, com esse medo de estar invadindo o lado do outro, porque a gente não, aquela situação, eu não tenho que ensinar ninguém a fazer o próprio trabalho, preciso confiar E na aprender. pessoa A gente fala que a gente contrata pessoas para para aprender. aprender. Exato. Então a gente quer muito ver o outro lado. Eu quero muito aprender com o meu time. Elas me trazem muitas visões diferentes também. Então isso é muito importante. Legal. Vocês me deram um gancho maravilhoso para a minha pergunta de encerramento, que eu queria muito saber quais são conselhos, né? A gente tem pessoas aqui que estão começando, pessoas que estão buscando crescer na profissão, crescer realmente como empreendedores ou gestores. Que conselho vocês dão para essas pessoas do mercado publicitário que estão chegando no mercado agora? Eu acho que o principal de todos, aprenda a se comunicar bem. Converse, troque, pergunte. Repita se você achar que a pessoa não entendeu. Esse é o ponto principal e onde eu bato muito, assim. Porque muitas vezes você achou que alguém não gostou, você achou que aquilo tá bom, você achou, e você vai ficar achando. Se você não conversar, se você não perguntar, se você não trocar, talvez o outro tenha um entendimento diferente do seu. É verdade. Aquilo ninguém pode fazer por você, o que você mesma tem que fazer, né? Então, no achismo a gente não chega em lugar nenhum. Mas eu acho que para publicidade você tem que manter a sua criatividade sempre muito alimentada. Eu sou uma pessoa que escolhi a publicidade por ser uma pessoa criativa e eu acho que, independente de como você faz isso, se é lendo um livro, indo a shows, eu acho que a sua criatividade, vontade de fazer e atingir pessoas tem que estar sempre muito bem alimentado. E fora a parte de você ser bem relacionado também, você saber expressar o que você quer e chegar, saber onde você quer chegar. É muito importante isso. Eu amei, vocês são demais. Adorei ter conhecido vocês. Eu acho que todo mundo ótimo. amou também. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo que vocês constroem, pelas mulheres que vocês são nessa liderança, conquistando cada vez mais esse espaço e buscando esse caminho lindo de vocês. De verdade, eu amei ter conhecido vocês, foi incrível, incrível. Obrigada, foi ótimo. E vocês, muito obrigado por ficarem até aqui. Eu tenho certeza que vocês também amaram. Segue a gente, Influência com Sotaque. E essas mulheres maravilhosas. Essa aqui, ó, vai fazer o jabá dela agora, porque ela é influencer. Qual que é o arroba pra te eu seguir? tenho o perfil AK Caroline, mas eu tenho o Skin Karen. Gente, Que massa! Ele tá focado no skin. Por isso essa Ah, corte. meu amor, agora que eu tô entendendo tudo. Eu confesso pra vocês, como a gente falou, né? A minha área, meu trabalho vem exigindo muito de mim, e como é algo que eu amo muito, eu venho me dedicando mais a isso. Então ficou como um hobby, mas quem quiser me acompanhar lá vai rir muito, porque eu também sou uma pessoa bem engraçada. Gostei. Obrigado, gente, até aqui. Fiquem com essas duas mulheres maravilhosas aqui pra seguir. E quer colocar o teu também, Má? Ou tu é bastidor low profile? O meu é bastidor, mas é aberto, @MarinaDT. Maravilha, maravilha. Eu já vou seguir, quero que sigam de volta aqui pra Claro, gente ficar todo mundo seguiremos. conectado. E até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até lá.